Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, dia 15 de junho de 2025, para mais uma reunião da Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco. E hoje temos a grande satisfação de termos aqui o nosso querido Marcel Citro, diretamente do Rio Grande do Sul. Ele que é juiz federal, né, professor de escola de magistratura, autor de livros de obras jurídicas e livros de ficção, vencedor de prêmios, né, pesquisador sobre o tema reencarnação há mais de 10 anos. E hoje estamos aqui com o nosso querido professor Marcel Citro. As boas-vindas a todos. Eu, Renan Lira, atual presidente da AGE Pernambuco. E para harmonizarmos esse ambiente, vamos elevar nosso pensamento ao alto e fazemos a prece de início. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. Querido Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos estamos pela oportunidade de aprender um pouco mais dos teus ensinamentos através da doutrina dos Espíritos, e que o nosso irmão que irá usar a palavra, Marcel Citro, seja bastante inspirado, intuído, para que ele consiga, com êxito, alcançar o desiderato da manhã de hoje. Muita paz a todos, assim seja. Que assim seja. Bem-vindo, Marcel. Agradecemos a sua presença aqui. Com você a palavra, amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Roberto, que fez os contatos em nome da AGE. É uma alegria estar aqui participando desse encontro com os irmãos pernambucanos, o belo estado de Pernambuco. Nunca me esqueço das praias, do povo, da culinária, maravilhoso. Espero muito poder voltar em breve para encontrá-los pessoalmente aí. E, doutor Renan, doutor Roberto, né, nós vamos falar hoje sobre a questão da reencarnação. É um tema que certamente demoraria muito mais do que os 50 minutos regulamentares aqui. Então, teremos 50 minutos, mais alguns 10, 15 minutos para interação com a audiência, responder as perguntas, as que eu puder responder, já que o tema é tão vasto, não é? Mas eu acho que vai ser suficiente para a gente ter aquela ideia panorâmica sobre o tema. Certamente muitos dos senhores já conhecem, já estudaram, já leram pelo menos as questões do Livro dos Espíritos a respeito do tema. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos fazer, digamos assim, um estudo panorâmico, mas com algumas profundidades, em alguns aspectos mais importantes do tema. E aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas costumam falar, né? Você escreveu um livro espírita, né? E eu digo sim, escrevi, mas depois conversando um pouco mais com um colega que está se aproximando da nossa doutrina, ou está, digamos assim, curioso a respeito do tema, eu digo, olha, na verdade não é um livro apenas espírita, é um livro também reencarnacionista, sabe, doutor Renan? Por quê? Porque a reencarnação existe, né, como doutrina há mais de 4.000 anos. Vem lá dos Vedas, dos hindus, né? Já era entendida pelos círculos iniciáticos do Egito, depois se espalhou pelo mundo. E nos primórdios do cristianismo, né, no século II, III depois de Cristo, ainda era muito forte, porque, na verdade, a gente vai ver ao longo da nossa conversa, o cânone reencarnacionista só foi afastado de vez por um concílio, o concílio de Constantinopla, aí pelo ano 500 depois de Cristo, por obra do imperador Justiniano, por uma questão de poder, né? Imaginem, se eu digo, né, apenas eu tenho o monopólio de ler as escrituras sagradas, uma população de 95% de analfabetos daquela época, né? E eu digo, entendesse, que ao ler as escrituras sagradas, eu tenho o monopólio do certo e do errado. Eu sei aquilo que causa a salvação ou aquilo que determina a perdição de uma alma. Portanto, me sigam. E eu digo para vocês, é só uma oportunidade, é só uma vida. Só existe essa chance. Eu não estou aumentando, meus amigos,
de maneira muito poderosa o meu poder, então eu tenho o monopólio da verdade. E eu digo, é só uma vida. E digo mais, vocês têm que fazer aquilo que eu estou dizendo para serem salvos. É muito mais poderoso, do ponto de vista da conservação e do exercício do poder, tu falar isso para uma população iletrada, para uma população com poucas luzes intelectuais, do que tu falar desde logo, né, que a reencarnação é um processo de aprendizagem, que nós temos várias oportunidades, né, de se aproximar do Pai Eterno, que nós temos uma tentativa de acerto e erro constante, que nós vamos nos atrasar, nós vamos nos penalizar, mas ninguém está condenado para o resto da eternidade, para o fogo dos infernos, por ter feito esse ou aquele equívoco, que Deus é justo, que Deus é bom, que é um pai solidário, que é um pai amoroso. Então, o que daria mais potência e poder? Não é, doutor Renan? Dizer só existe uma vida e vocês sigam o que eu estou dizendo? Ou, desde logo, não é? Trazer essa doutrina maravilhosa reencarnacionista que veio ao encontro de um Deus justo, de um Deus que seja efetivamente bondoso. Tá? Então, esse é o ponto introdutório que eu gostaria de trazer para vocês. Por que o cânone reencarnacionista não integrou a estrutura da Igreja Católica desde o início? Porque, ainda que as doutrinas sejam boas, os homens que as professam são ainda muito evoluídos. Não se esqueçam, nós vivemos num planeta de provas e expiações, e era pior ainda 1.500 anos atrás. Então, muitas vezes a mensagem crística é deturpada em prol de objetivos menos nobres. E aí nós temos, né, digamos, verdades que dizem ao nosso coração e à nossa mente que são alijadas de um cânone de salvação, de um cânone de evolução, de um cânone de aprimoramento contínuo. Uma pena. Mas, dito isso, eu gostaria, então, doutor Renan, né, vocês fiquem à vontade, vão fazendo as perguntas aí, que o doutor Roberto, o doutor Renan vão colocando aqui, e a gente vai respondendo ou ao longo da nossa exposição ou depois. Então, podem já mandar já as perguntas que vocês tiverem sobre o tema para a organização do nosso evento, que vão ser respondidas à medida em que forem aparecendo, ou, se não, ao final. Se eu não conseguir incluir na nossa conversa, eu vou responder ao final de forma própria. Então, gente, né, a reencarnação é um dos pilares da crença espírita. Quais são os outros? Claro, em primeiro lugar, a existência de Deus. Não aquele Deus com a barba branca, aquele olhar severo, que está lá no teto da Capela Sistina, agora bastante vista por conta da recente eleição do Papa, né, que se dá naquele recinto. Não é aquele Deus que aponta o dedo para Adão, que é o Deus que nós, espíritas, acreditamos. Nós acreditamos no Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E mais não podemos falar porque nos falta linguagem e nos falta aptidão mental. Porque entender a verdadeira natureza de Deus no nosso estágio evolutivo atual seria a mesma coisa que pegar uma criança de 3 anos e tentar explicar para ela a fórmula de Bhaskara, que todos nós estudamos aí na época do colégio. Menos B, mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Acha as raízes, minha queridinha. Com 2 anos, ela não tem abstração da álgebra. Ela não vai conseguir alcançar. Quando tiver lá seus 13, 14 anos, ela vai conseguir fazer a equação e descobrir as raízes. Mas para isso é preciso de um amadurecimento cerebral gradativo. Da mesma maneira, nós precisamos ter um amadurecimento mental, ou seja, nossa mente tem que entrar em contato com vários cérebros orgânicos ao longo dos nossos inventárias físicas por várias encarnações, para se ir se aproximando gradativamente da ideia de Deus. E no nosso estágio evolutivo atual, nós podemos intuir, podemos perceber algumas nuances da divindade, mas não entendê-lo no todo. Para isso, nos falta estrada ainda. Então, temos que dar tempo ao tempo. Mas essa definição que o Kardec trouxe na questão 1, e onde se perguntou o que é Deus, veja, não perguntaram quem é Deus, já afastando a ideia de um Deus pessoal, de um Deus antropomórfico. Perguntaram o que é Deus. A pergunta 1 é: que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, por hora, é o suficiente.
Depois há mais uma questão que desenvolve essa pergunta, mas esse é um dos pilares, como não poderia deixar de ser, da nossa crença, da nossa crença de espiritismo, do espiritismo kardecista. O outro pilar seria a ideia da evolução. A evolução tanto do princípio inteligente como do princípio material, como já provado por Darwin, não é? Então, na natureza, há uma tendência de evolução de espécies menos complexas para as mais complexas. Ocasionou, então, o surgimento dos sapiens, a nós, que temos todas essas maravilhas desse corpo que precisa ser desenvolvido para que nossas potencialidades humanas possam ser alcançadas, para que possamos ser efetivamente humanos, porque ainda há, a gente vê todo dia na mídia, muita desumanidade por aí. Tá? Então, temos a evolução do princípio material e a evolução do princípio inteligente. Então, Deus, princípio material, princípio inteligente. Essa evolução é gradativa, passo a passo. E aí nós temos aquela ideia do Leon Denis, né? Que o espírito, né, adormece no mineral, onde aprende a coesão molecular, onde a controlar as forças da matéria. Depois, desperta no vegetal, e aí nós já temos todos os mecanismos de nutrição. Se agita no animal, principalmente os animais superiores. Raciocina no homem rumo à angelitude, tá? Rumo à condição de espírito puro. E aí que tem aquela questão do artigo 500, do artigo não, né? Olha o nosso mote jurídico, né? Da questão 580, lá do Livro dos Espíritos, que fala: nós temos uma longa trajetória do átomo até o arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Lindo, né? O átomo no âmbito dos cristais, lá no mineral, até chegar ao arcanjo, que seria a condição de espírito puro, tal qual é Jesus. Jesus, então, é o espírito mais evoluído que já esteve no nosso planeta. E também presidiu a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Ele já era espírito puro naquela época. Veja como ele é realmente, né, o grande mentor do nosso planeta. Depois disso, né, da ideia da existência de Deus, da ideia da evolução, nós temos a sobrevivência da alma. Tá? E aí nós vemos, né, que, efetivamente, a nossa consciência pré-existe a embriogênese, a formação do embrião, e sobrevive aos colapsos do corpo físico, quando há morte cerebral. Tá? Então, a ideia não é de que esta alma, em sobrevivendo, pode, dado algumas circunstâncias, né, entrar em contato com as inteligências encarnadas, nós, né, para algum tipo de mensagem. E aí nós temos os grandes médiuns que facilitam esse trabalho. Tá? Chico Xavier, Divaldo Franco, recentemente desencarnado, etc, etc. E também temos todos os médiuns que, em menor grau, trabalham nos centros espíritas por todo o Brasil e por todo o mundo também fazendo esse trabalho. Mas é preciso, digamos assim, para que haja bastante fidedignidade nas nossas mensagens, que possamos sempre estar estudando, né, doutor Renan? E para que possamos estar sempre estudando, a AGE faz, digamos assim, essa iniciativa maravilhosa de quando em vez, investir na nossa evolução intelectual, nosso aprimoramento, permitindo que haja esses cursos onde a gente pode, digamos assim, se colocar em dia com aquilo que está nas fronteiras do pensamento espírita. Tá? Então, eu peguei o livro que foi indicado aí pelo Dr. Roberto, As Vidas Sucessivas, procura trazer as experiências científicas e os aportes filosóficos mais recentes sobre o tema da reencarnação. Porque há, digamos assim, livros maravilhosos escritos sobre a reencarnação. Inclusive o livro do Gabriel Delany. Tá? Mas foram livros escritos há muito tempo. Então, de tempos em tempos, é necessário que a gente faça, digamos assim, essa reciclagem sobre o tema e trazendo aí as bases filosóficas e científicas da reencarnação. Então, veja, um dos outros fundamentos da nossa doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. E isso está sendo corroborado pela ciência do século XXI, quando se descobre, por exemplo, a existência de exoplanetas. O que são exoplanetas?
São planetas rochosos ou gasosos que estão situados em outros sistemas. Então, ao longo do século XX, se tinha a ideia de que existiam outros sistemas estelares similares ao sistema solar, mas não existia comprovação científica. Agora, com o telescópio Hubble e depois com o James Webb, que é o que está sendo utilizado agora, se consegue, inclusive, detectar, né, através desse instrumento, o planeta, que está, sei lá, às vezes a 100, 150 mil anos-luz da Terra. Então, se descobriu que há planetas, inclusive, que estão na zona de habitabilidade da sua estrela. Ou seja, né, não é muito quente nem muito calor. Ou seja, é possível que haja ali uma condição, um pressuposto para a existência de vida inteligente, que é a água em estado líquido, tal como na Terra, né? A água, a gente sabe, né, ferve a 100 graus e entra em congelamento a 0 graus. Então, entre 0 e 100, ela vai estar em estado líquido, que propicia o meio para que organismos unicelulares podem dar início ao processo darwiniano, né, até chegar a formas mais inteligentes. E assim por diante. Então, é uma comprovação que a ciência nos trouxe ao longo do século XXI. Nos trouxe, ó, tá lá, ó, tem mais ou menos 7 mil exoplanetas já mapeados. Destes, uns 400, 500 estariam na zona de habitabilidade do seu sistema estelar e, portanto, teriam oportunidade para o desenvolvimento de uma vida inteligente. E isso é uma parcela de 0,00001 do universo visível, que já foi perscrutado pelos telescópios, né? Deve ter, naturalmente, muito mais planetas em condições de abrigar vida inteligente, o que vem ao encontro dessa outra concepção da pluralidade dos mundos habitados, que consta lá do nosso Livro dos Espíritos. Então, são esses, meus amigos, né, os pilares. Né? Pluralidade dos mundos habitados, né? Sobrevivência da alma, possibilidade de comunicação entre mentes encarnadas e desencarnadas, né? Mediunidade, evolução, reencarnação, existência de Deus. São esses os pilares. Se alguém nos perguntar, mas quais são os pilares da tua crença, meu amigo? Dá para responder esses. Né? E aí já temos, no mínimo, meia hora de conversa, né, doutor Renan? Para com um interlocutor interessado. Né? Mas o nosso pilar a ser desenvolvido hoje é sobre a reencarnação. Então, é uma crença muito antiga, como eu já falei na introdução da nossa conversa. Né? E a ancestralidade dessa concepção depõe a seu favor. Se é uma coisa tão antiga, deve ter algum fundamento. Né? Hoje, a ideia da reencarnação, como toda ideia humana vai evoluindo ao longo do tempo, já está depurada de algumas anomalias, como a crença, olha, eu vou dizer um palavrão agora, me perdoem, como a crença na metempsicose, ou seja, a ideia de que a alma humana poderia regredir e reencarnar em um animal. Por que se inventou essa coisa? Vamos ser breves aqui, vamos direto no ponto. Deixa eu só tomar uma aguinha enquanto eu penso, com a melhor maneira de dizer isso. Então, gente, no cânone católico tradicional, como é que a coisa funciona? Funciona assim. Tá? Se dizia, só existe uma chance. Se você for bom, você vai para o céu. Se você for ruim, você vai para o inferno, onde ficará eternamente sendo, digamos assim, violentado, sendo agredido por demônios com tritentes, que vão te sempre fazer tu estar perto do fogo, em sofrimento eterno. Um fogo inexpugnável que nunca termina. Essa é uma ideia medieval. Tanto que naquela época não tinha nem purgatório. Purgatório foi uma criação de mais ou menos 1200 depois de Cristo. Tá? Então, na Idade Média mais remota, só tinha essas duas possibilidades. O que essa ideia do inferno representava, nós que somos do direito? Representava uma ideia de controle social. Aquela ideia do Foucault, vigiar e punir. Né? Então, em última análise, se dizia, se você não fizer aquilo direitinho como estou mandando, você vai queimar eternamente no fogo dos infernos. Uma forma de coesão. Né? Que também era para o bem. Não roube, não mate, cumpra os 10 mandamentos de Moisés, a lei mosaica, para que você não se descubra eternamente expiando a sua culpa no reino dos infernos. Muito bem. Na tradição oriental, hindus, budistas, etc., etc., a ideia, entendeu, de reencarnar um ser abjeto, um ser rastejante, uma serpente, um sapo,
uma barata, né, era mais ou menos similar, era para controle social. Então, existia um conhecimento esotérico, com X, que é para as massas. E existia o conhecimento que ficava restrito às escolas de mistério, que era, digamos assim, para aqueles que tinham aptidão mental para tanto e que eram aceitos nessas escolas de mistérios. Então, para as massas se dizia isso. Né? Né, tu te comporta, porque senão tu vai reencarnar na tua próxima reencarnação num sapo. Tá? Enquanto que, no âmbito iniciático, se sabia o princípio da não retroação. Né? Uma vez atingido toda a complexidade da fase humana, onde há a individualidade do princípio inteligente, onde há o livre-arbítrio, nós não retomamos a uma etapa anterior. Né? Mesmo porque essas etapas aconteceram ao longo de milhões de anos. Né? Aquilo que se tornou o nosso espírito esteve em contato, digamos assim, com o reino animal há milhões de anos atrás, talvez até em outras órbitas, a gente não sabe, nós não sabemos. Né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e a partir daí foram evoluindo. Então, não há como haver essa retroação. Então, essa ideia, sabe, que às vezes os detratores do espiritismo dizem: ah, mas é uma ridícula essa ideia de que eu vou reencarnar num sapo se eu for uma pessoa má. E, efetivamente, né, é ridícula a ideia. Tanto que ela não é aceita no cânone reencarnacionista moderno por nenhuma das religiões, dos sistemas de pensamento, das filosofias que abraçam a reencarnação. Nenhum aceita a ideia da mente em psicose hoje em dia. Talvez se fale ainda, né, como uma maneira de coesão social, como se fala ainda em alguns meios católicos, evangélicos mais tradicionais, da possibilidade do envio para uma pena eterna no inferno. Então, tem que ser aceito isso dentro de uma concepção sociológica, sabe, doutor Renan? É assim que tem que se levar essa ideia. Muito bem. Então, a justiça divina, e nós temos como mote a nossa conversa hoje, da nossa palestra, a justiça divina, então a reencarnação como instrumento da justiça divina, não se daria tão só pelos acertos ou erros de uma só existência reencarnatória. Uma existência que pode ser, para usar os termos do Hobbes, que eu gosto muito, sórdida, bruta e curta. Então, imagine alguém que nasce numa zona bastante conflagrada por conflitos de gangue numa favela do Rio de Janeiro. Para usar um exemplo bem pão, queijo aqui do nosso Brasil. Né? Então, logo cedo, vê os seus irmãos, né, sendo, digamos assim, sendo convocados como soldados do tráfico, né? Vê o pai sendo morto num conflito com a gangue rival, e ele mesmo, né, quando tem lá seus 13, 14 anos, já é um aviãozinho, né? Já faz algum trabalho. Qual vai ser, digamos assim, o ambiente cultural, o ambiente educacional, os exemplos que essa criança, que esse menino vai ter? Será que se ele vier a morrer, né, com 21, 22 anos, num conflito com outra gangue, com a gangue rival, depois de matar 3 ou 4 com tiros de fuzil, ele vai ser condenado pelo resto da eternidade para o fogo do inferno em função de ter matado alguém e ter sido morto num conflito? Seria muito pouco bondoso Deus se condenasse suas criaturas, já que ele é nosso Pai, né, para toda a eternidade pelos erros cometidos entre os 14 e os 21 anos, que a gente começa a determinar na vida com 14, 15 anos. Né? Então, a justiça divina, a verdadeira justiça divina, apregoa que ninguém obtém a salvação, tá? Ou seja, ficar ao lado de Deus em eterna contemplação da tríplice, da, da, da família Jesus, Deus e Espírito Santo. Ninguém vai ficar em eterna contemplação dessa tríade apenas pelos acertos de uma só vida, que pode ter sido muito boa. Nasceu numa família rica, numa família amorosa, né? Não precisou trabalhar, ia para a igreja uma vez por semana, fazia algum tipo de beneficência aqui e tudo. Ah, agora vai ser salvo pelo resto da eternidade. Ou, ao contrário, aquele menino que foi criado na favela por condições muito, muito, muito difíceis, né? Vai ficar no inferno por toda a eternidade. Não, né, gente? Não é assim.
Não pode ser assim, né? A reencarnação é um processo educativo, é um processo pedagógico, né? E é gradativo. E ela vai se dar para e passo a cada encarnação, que se dá em condições diferentes, em pressupostos genéticos, culturais, raciais e de gênero diferente. Nós quem? Espíritos imortais, individualidades, né? Assumimos uma dada personalidade para aprender com o meio em que nós estamos inseridos. E mais, para modificar esse meio para melhor, para tornar esse meio mais justo, mais bondoso, mais solidário. É esse o nosso objetivo, em última análise, né? E, naturalmente, ao exercer as nossas influências nesse meio, nós aprendemos. Porque isso é muito importante, meus amigos. Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Esse livro apregoa que nós evoluímos tanto no plano espiritual quanto no plano material aqui. A evolução se dá em dois mundos. Tá? E a evolução nesse nosso mundo material se dá muito pelo contraste. Pelo fato, né, de estar frio, como está hoje frio aqui no Rio Grande do Sul, deve estar uns 14 graus, e depois está calor. Pego um avião para Bela Recife e pego 29 graus na beira da praia. Né? Excelente, maravilhoso. Tá? Pelo fato de estar quente e frio, pelo fato de ter escuridão e depois claridade, iluminação, pelo fato de haver ignorância e depois inteligência, pelo fato de se ter algo e depois não se ter. Então, eu tinha 20 anos, agora estou com 58. Tá? Eu tinha um pai e agora meu pai já desencarnou. Então, esses contrastes, gente, apesar de muitas vezes serem dolorosos, eles fazem com que a gente aprenda. É através do contraste. É preciso ter, aqui, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, um certo grenal. É preciso ter o azul e o vermelho. É preciso ter o branco e o preto. Porque se tudo fosse pastel, se tudo fosse bege, nós não perceberíamos as nuances e não poderíamos ter ganhos de consciência. A evolução se dá através de ganhos de consciência. A vida é pedagógica e a dor é pedagógica também. Às vezes, a gente precisa aprender a tentar descobrir o que uma fase difícil da nossa vida está tentando nos mostrar. Porque a vida é pedagógica. Esse é o principal preceito. Tem um livro mais simples que o meu, mais fácil de ler, de repente mais inspirado que o meu, que se chama Reencarnação, Processo Pedagógico. Vocês podem encontrar na internet aí. É um livro curtinho, assim, mas muito bem escrito, viu? Claro, ele não aborda muitos aspectos que eu abordo nas vidas sucessivas, né? Mas para a introdução, assim, para quem quer começar ou quem quer dar de presente, para alguém que se interessa sobre o assunto, é muito bom. Eu estou até olhando para ele aqui, depois eu mostro no nosso Adenauer, se eu não me engano, o nome do autor. Então, gente, né? Outra questão interessante é a seguinte, né? Quando a gente começa a pensar, tá, mas quais seriam os fundamentos da reencarnação? O que explicaria a desigualdade das aptidões e também do desenvolvimento intelectual e moral? Porque nós que trabalhamos com direito, advogados criminalistas, promotores aí, né, que está acostumado principalmente com a atuação na área criminal, a gente percebe que tem pessoas cujo interior, né, são pessoas maléficas, né? Como é que pode ser tão maléfica essa pessoa? Como pode não ter nenhum pingo de empatia por outro ser humano, nenhum traço de bondade em si? Né? E há pessoas assim, tipo Dalai Lama, tipo Chico Xavier, que irradiam aquele belo astral, que irradiam aquela sabedoria, aquela calma, aquela tranquilidade. Como é que isso pode acontecer? Né? Então, é preciso ter um antes, né? Não podem ser criadas essas almas na concepção. Por que seriam criadas uma alma tão nociva, né? Tão voltada para si mesma, tão autocentrada, e outra tão solidária? Não pode ser apenas coincidência. Deve haver, digamos assim, um pré-nascimento que justifique a conquistas ou não conquistas, né, daquela alma, daquele espírito. Então, se as almas fossem criadas mesmo no instante da concepção,
Não se entende porque Deus permitiria que se criasse alguns virtuosos e outros viciosos. Algumas religiões dizem, isso é mistério da fé. Mas algumas coisas, nós, em pleno século XXI, já podemos entender. A reencarnação, acho que explica melhor essa questão em função da quantidade de experiências reencarnatórias prévias e do aproveitamento dessas experiências de forma positiva. Né? Então, alguém pode ter tido 500 reencarnações na Terra, mas ter aproveitado muito pouco cada uma delas. E alguém pode ter tido apenas 350 e ter sido, digamos assim, um aluno exemplar, pode-se dizer assim. Né? Aprendeu o que tinha que aprender, evoluiu intelectualmente, evoluiu moralmente. São as duas asas que nos levam para a evolução, né? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, as duas têm que estar mais ou menos do mesmo tamanho para permitir uma ascensão sustentável até os planos mais elevados, até os mundos superiores. Né? Então, essa pessoa em 350 reencarnações conseguiu, né? E já está praticamente um espírito superior. Vem à Terra em missão. Enquanto que o outro, que tem 500 reencarnações, né? Fez muita barbaridade ao longo de várias delas e está se demorando. Está se demorando, está se demorando. Então, sofre em função das escolhas que está fazendo. Porque isso é muito importante, gente. Quando nós falamos em inteligência, nós estamos falando de um termo, né, que vem do latim interelegere, ou seja, escolher entre, ou seja, fazer a melhor opção dentre as alternativas possíveis naquele momento. O que é a melhor opção? A opção que cause menos sofrimento, mais bem-estar para ti e para as pessoas que estão à tua volta. Seguir a regra de ouro. Nós conhecemos muito a regra de prata. Não faça aos outros aquilo que não quereis que façam contigo. Mas existe a regra de ouro também, que é positiva, né? Não é negativa. A regra de ouro diz: faça aos outros aquilo que gostarias que fosse feito a ti. Essa é a regra de ouro. Então, quando nós conseguimos, não é, sermos amorosos, empáticos, solidários para com os nossos próximos, e hoje o conceito de próximo está muito mais ampliado, porque eu estou próximo de vocês aí em Pernambuco, apesar de estar a 4.000 quilômetros. Então, nós temos, digamos assim, essa proximidade que a tecnologia nos dá. Né? Então, o conceito de próximo se ampliou. Então, sempre que eu posso fazer algo de positivo para o meu próximo, eu estou tendo, digamos assim, ganhos de consciência. Eu estou evoluindo e também ajudando a evolução do outro. Então, é isso que nós temos que ter em mente ao procurar, dentro do possível, nossas possibilidades, sem se violentar, ter um olhar para além da nossa estrutura familiar mais fechada. Ter um olhar para esse mundo tão lacriminoso, tão cheio de lágrimas. Tá? Procurar, dentro do possível, enxugar algumas lágrimas. Através da nossa palavra, através dos nossos gestos. Seria mais ou menos isso, né? Que justificaria, né, alguém conseguir aproveitar a sua experiência encarnatória atual. Dar aquele passo para se aproximar mais da ideia da divindade. Dar aquele passo para, quem sabe, mais adiante já estar preparado para uma ascensão para um mundo superior. Ou, quem sabe, para acompanhar a planeta Terra, porque nós sabemos, né, através dos livros do Divaldo Franco, nós estamos para fazer uma transição planetária muito ampla nos próximos séculos. E aí precisamos ver quem que vai poder ficar na Terra e quem que vai ter que ser aproximado a um planeta mais primitivo, a um planeta menos aprimorado que a Terra, tanto intelectual quanto tecnologicamente, para lá recomeçar a sua peregrinação evolutiva, já que aqui na Terra não tem mais espaço para ele. Por que não vai haver mais espaço para ele? Porque o nível energético da Terra vai melhorar, já está melhorando, apesar de muitas vezes ter essa turbulência que a gente está vendo aí, né? E naturalmente aqueles espíritos que não estiverem sintonizados com essa nova vibração do planeta, né, vão ser atraídos para um campo vibracional que seja apropriado para a sua vibração íntima. E aí, né, haverá, digamos assim, um recomeço lá, assim como houve, para quem eu não vou poder externalizar aqui, porque a gente tem um plano para seguir, mas assim como houve em relação à Terra e Capela, né? Está lá naquele nosso livro famosíssimo, né? Que é A Caminho da Luz.
Tá? Então, ali conta a história pelo próprio Chico Xavier, né, de como houve uma série de exilados aqui, tá? Exilados de capela, que vieram para mostrar alguma luz para aqueles seres humanos muito primitivos que se guerreavam com ferro e com fogo e que eram caçadores-coletores, propriamente, né, naquela época. Então, é uma concepção interessante, mas que a gente não vai poder abordar. Então, gente, qual a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação é, através das provas e expiações a quais estamos sujeitos, por o espírito, a nós, quem está falando a vocês aqui, é o espírito que nessa encarnação tem o nome de Marcel Citro, mas que na encarnação passada teve outros nomes, teve outros contextos culturais, teve outros contextos étnicos, teve outros contextos genéticos e construiu, digamos assim, a sua trajetória ao longo das existências reencarnatórias. Então, a reencarnação, né, nos permite pôr o espírito em condições de responsabilizar-se pela parte que lhe toca na criação, já que todos nós somos co-criadores. Nessa fase da evolução do princípio inteligente, né, nós somos co-criadores, para o bem ou para o mal. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Só que no momento em que nós operamos no mal, causando mal a nós próprios ou aos outros, o que acontece? Um desequilíbrio cósmico. Né? Esse desequilíbrio cósmico vai ter que ser resgatado. Ou pela moeda do amor, que seria o ideal, ou pela moeda da dor, como muitas vezes acontece nesse nosso planeta tão primitivo ainda. Tá? Então, pela moeda da dor, a lei da causa e efeito se opera, que pode ser também chamada de lei de ação e reação, ou lei do karma. Tá? E aí há, de novo, o reequilíbrio. Mas isso é importante para aqueles que ficam dizendo assim: ah, eu não gosto muito do espiritismo, porque é uma religião que diz que a gente tem que sofrer, que tem que pagar. Não, gente, não é assim, não é assim, não é assim. Nós podemos resgatar as nossas dívidas, e essa é a maneira ideal, pela moeda do amor. Nós não precisamos ter o sofrimento como destino. E Deus nos dá uma quantidade enorme de oportunidades para a gente fazer a regeneração, a reparação, o perdão, tá? Como uma espécie assim, de uma justiça restaurativa divina, muito ampla, tá? Antes de nos sancionar com a lei do karma. Então, nós precisamos ter isso em mente. Bom, outra finalidade. Temos que sofrer as dificuldades da vida corporal para gradativamente obtermos essas duas asas que nos impulsionam para o alto, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Então, nós temos que fazer com que haja um voo sustentado entre elas. Né? A vida social é a pedra de toque de todo esse sistema. Quem é eremita, quem já leu o Livro dos Espíritos, sabe que ali está escrito, né? Aquele que se recolhe, né, não faz o bem nem o mal, mas acaba retardando a sua evolução e a evolução dos outros. Porque, olhem só, gente, como isso é importante. Ó, eu estou inserido em sociedade. Quando eu estou inserido em sociedade, eu me relaciono. Já dizia Ortega y Gasset, a vida, né, viver é conviver. A vida ela é gregária, como dizia o próprio Sócrates. Né? Nós somos animais políticos, somos animais sociais. Então, naturalmente, em convivendo com as pessoas, né, os meus defeitos e também as minhas qualidades acabam atingindo as pessoas ao meu redor. E eu recebo um feedback desses retornos. Ou seja, eu percebo as minhas qualidades, os meus defeitos, vendo o outro como um espelho. Ou é o cônjuge, ou é o sócio da empresa, ou o sócio do escritório, ou o colega, ou um estranho que tem uma discussão no trânsito. Tu acaba descobrindo a ti próprio através dos outros. E aí tu pode te corrigir, polir mais as tuas qualidades, procurar mitigar os teus defeitos. Então, a vida social, ela permite que a gente se enxergue. O outro é o nosso espelho. E em nos enxergando, nós temos a oportunidade de gradativamente trabalhar a nossa reforma íntima, gente. Não se fala tanto em reforma íntima. E o que é reforma íntima? É uma tentativa, né, diuturna, permanente, de
melhorar nossas qualidades, de aprimorar nossas virtudes e, ao mesmo tempo, de mitigar os nossos defeitos. Dentre os quais o egoísmo, que todos nós, espíritos em evolução, temos em maior ou menor grau. E temos por quê? Qual a origem remota do egoísmo? O estágio do nosso princípio inteligente lá na fase animal, onde vige a lei da selva. Ou a gazela corre mais que o leão, ou ela vira almoço do leão. Ou o leão corre mais que a gazela, ou não consegue se alimentar, nem alimentar seus filhotes, no caso de uma leoa, né, e acaba sucumbindo à fome. Então, é a lei da selva. No planeta primitivo, é assim que a coisa funciona. Né? Só que nós não estamos mais inseridos na savana. Então, nós temos que começar a modular nossas emoções, que muitas vezes são preparadas ainda para a savana, para adaptá-las a uma civilização. Isso implica, ao ser fechado no trânsito, e não acelerar o carro para fechar aquela pessoa que te fechou também. Seria o olho por olho, dente por dente. Né? Não xingar com palavrões, né? Alguém que, distraidamente, né, acabou fazendo uma barbeiragem e te colocou em risco no trânsito. Isso, em última análise, né, é reprimir a nosso instinto de savana. Tá? Porque o que é a raiva, em última análise? A raiva te dá a preparação para que a reação seja feita, para a fuga ou para enfrentar o oponente. Tá? O desafio, aquilo que está colocado à tua frente. Então, o animal se enche de raiva e consegue energia, então, para, como é que se diz em inglês? Fight back, né? Combater de volta, para reagir a uma agressão, para poder defender a sua prole, para defender o seu espaço, etc, etc, etc. Então, isso é muito importante na savana. Aqui, no nosso plano urbano, Recife, Porto Alegre, ainda é importante a raiva, mas ela precisa ser sublimada, né, em energia criativa, em reação contra a injustiça, em um discurso coerente que possa convencer alguém a não fazer alguma coisa que está errada, que todo mundo sabe que está errado. É assim, digamos assim, que nós temos que sublimar a nossa raiva. E muitas emoções animais que estão presentes no nosso psiquismo, nós precisamos fazer o controle delas e se faz esse controle em sociedade. Quando é que eu devo operar sobre o momento que eu estou agindo de maneira errada, de maneira emocionalmente equivocada? No momento em que acontece. Tu abre o vidro para xingar alguém no trânsito, daqui a pouco, isso não vai levar a nada. Pode até escalar o conflito, o cara pode mostrar um revólver, fica muito chato, né? Sabe de uma coisa? Não bateu o meu carro, deixa aí, vai encontrar seu destino mais adiante aí. Fecha o vidro, conta até 10 e segue teu caminho. Tá? Então, a gente tem que operar sobre nossas emoções no momento em que elas aflorarem. Porque, escalando as emoções, nós podemos né, causar um grande tormento para o nosso planejamento reencarnatório. Então, estava tendo uma vida linda, o senhor doutor fulano de tal. Mas aí, com 38 anos, se envolveu numa discussão de trânsito, não é? Recebeu um tiro que o deixou paraplégico. E a gente sabe, nós que trabalhamos com direito, que isso é muito comum. Tu sai num dia tranquilo com a família de manhã para fazer um passeio, vai até Porto de Galinhas, se envolve ali numa discussão de trânsito, tá? E leva um tiro, ou, não sendo tão gradativo assim, leva um soco, né? Tem uma alteração, o carro bate de uma maneira dolosa, etc, etc. Para quê? Para quê? Nós não estamos aqui para isso. Nós já temos 25 séculos de evolução, desde que os gregos lá, Sócrates e Platão, disseram sobre a moderação dos apetites, sobre o controle das emoções. Nós temos que começar a seguir isso. Isso é importante para o nosso planejamento reencarnatório. Bom, então, gente, quais são as finalidades da nossa reencarnação? A necessidade de manter a organização física impulsiona o espírito para o trabalho. Nos retira, doutor Renan, do imobilismo. Porque nós temos um organismo físico que precisa ser alimentado, que precisa ser vestido, que precisa ser transportado. E, naturalmente, isso custa dinheiro. E, em havendo dispêndio de dinheiro, nós precisamos ganhá-lo. E, quando nós trabalhamos, nós convivemos com o outro. E, em convivendo com o outro, aparece todo esse rol de situações que a gente falava há pouco. De
a ideia do Ortega y Gasset, viver é conviver. Então, mesmo que a gente não queira, a gente tem que estar envolvido em sociedade, porque é na sociedade que a gente vai conseguir trabalhar e é dela que vai se obter os recursos indispensáveis para a nossa vida orgânica. Também as questões afetas, né, a reprodução e a sexualidade, também indicam a necessidade do mergulho na carne. Tem coisas aqui, né, que só aprendemos no plano material, inclusive a lidar com a nossa sexualidade, a lidar com a mãe dos nossos filhos, no caso de nós, homens aqui que estamos aqui, ou com o pai dos nossos filhos, no caso das colegas que nos assistem, etc, etc. Então, precisamos desse mergulho na carne também para as questões afetas ao relacionamento íntimo. Também, e principalmente, doutor Renan, pela possibilidade de reconciliação. Lembre-se que eu falava que muitos das nossas dívidas podem ser pagas pela moeda do amor, mas essa moeda do amor não fica facilitada, essa troca, através da moeda do amor, quando há um momentâneo esquecimento dos detalhes do que aconteceu numa experiência anterior. Então, através da bênção do esquecimento, as possibilidades de reconciliação com nossos desafetos, né, se ampliam. Então, eu recebo o antigo desafeto no meu ambiente familiar como um filho, como um tio, né, como um irmão. E isso vai propiciando que, pouco a pouco, a gente possa entender. Já que o primeiro passo para haver reconciliação é o perdão mútuo. Perdão mútuo, reconciliação, reparação. E tudo isso vai tornando, digamos assim, a reconciliação plena possível. Porque nós não podemos evoluir com um passivo emocional. Não podemos evoluir com um ódio mortal em relação a alguém. Esse ódio tem que ser mitigado, tem que ser diminuído. Então, a reencarnação propicia tudo isso. E quais são as provas da reencarnação? Como bom estudante de direito, né, tem provas diretas e provas indiretas. A prova direta, né, é, muitas vezes, a reencarnação, é a lembrança espontânea da reencarnação. Tem um livro chamado A Volta, que fala, por exemplo, da reencarnação de um menino que, com 2 anos, sabia todos os aviões da Segunda Guerra Mundial, né? Bombardeiro, caça japonês e tudo, e foi se ver depois, né? Ele tinha sido um piloto americano abatido numa missão em Iwo Jima, no último ano de guerra, chama A Volta. Tá? Um livro muito interessante, é um livro bem moderno. Depois nós temos também os livros do Ian Stevenson, que é um pesquisador americano da Universidade de Virgínia, que fala, né, sobre vários casos de lembranças espontâneas de crianças, que ele foi investigar, fez, digamos assim, um inquérito praticamente, né, e apurou que tinham 99% de serem fidedignos. E ele tem um livro que se chama 20 casos que sugerem a reencarnação. Veja como ele é um cientista mesmo, né? Apesar de todas as evidências, ele coloca 20 casos que sugerem a reencarnação. Está ali até o livro. Né? Muito bom. E assim por diante, gente. Né? Além disso, nós temos, né, como um método terapêutico que está sendo gradativamente assimilado pela comunidade científica internacional, a teoria das vidas passadas, a terapia das vidas passadas. Né? Muito bom. Né? 20 casos que sugerem reencarnação, exatamente. Muito, muito obrigado. Né? Nós temos também, então, essa concepção da psicologia transpessoal. E aí nós temos uma infinidade de livros, principalmente escritos em inglês, sobre algumas situações que podem ser recuperadas através, muito bom, muito obrigado, à volta, que podem ser recuperadas através de uma hipnose levada a efeito por um profissional sério, por um psiquiatra ou por um psicólogo, de maneira prevalente. Né? Então, olhem só, alguém que tem uma fobia enorme, não consegue entrar em elevador. Então, tem um caso que eu conheço, de um sujeito que trabalhava no 25º andar. Tá? E o cara, cada vez que chegava para entrar no elevador, o elevador se fechava, ele suava frio, né? Ele sentia tremelicos e tudo. Às vezes ele até estava tão mal que ele preferia subir por escada, imagine, né? Ou descia por escada para não ter que enfrentar o elevador. E ele foi a vários psicólogos e tudo, mas o que ele descobriu num psicólogo sério,
que fazia a regressão, psicologia transpessoal. Descobriu que, né, numa vida passada, ele estava fugindo de alguns inimigos, né, e entrou numa espécie de uma gruta, numa caverna. Né? E aí, para não serem atacados ali dentro, naquela escuridão, os inimigos, o que eles fizeram? Propiciaram, então, um derrume de pedras e taparam a entrada da gruta. Tá? E eles ficaram ali sem alimento e sem água até perecerem. Ele, mais, sei lá, uma dezena de membros daquela comunidade foi atacada por uma horda bárbara qualquer. Né? Esses episódios da nossa vida planetária. Né? Existem muitos desses episódios. Então, o que aconteceu? Ao longo daqueles dias de extrema penúria, que ele estava sentindo cada vez mais sede, ele tomava aquela decisão. Nunca mais vou entrar num lugar em que eu não possa sair. Nunca mais vou entrar num lugar em que eu não possa sair. E reprisava aquilo, reprisava aquilo, reprisava aquilo. Então, ele fez um comando para a vida dele. Nunca mais vou entrar num lugar em que eu não possa sair. E eu pergunto para vocês, quando a gente entra num elevador lotado, né? Entramos no fundo do elevador e entram mais 8 pessoas, 9 pessoas, ficamos ali. Né? Não dá essa sensação de sufocamento, aquele ambiente confinado, com mais um monte de gente, né? E não chega nunca todo mundo olhando para o teto. Então ele sentia exatamente essa emoção que reprisava cada vez que ele entrava no elevador. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma regressão, voltou àquele momento que ele estava esperando a morte, naquela gruta escura, né? E reprogramou. Né? Não, né? Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Na verdade, não há nenhuma similitude entre um elevador do século XXI e uma gruta escura do século XII. Né? E assim, ele conseguiu trabalhar a emoção naquele instante que estava arquivado, naquilo que os hindus chamam de registro akáshico, né? Que é exatamente a memória extracerebral das nossas encarnações, e conseguiu trabalhar aquele componente psicológico que estava lhe incomodando há muito tempo, mas que agora mais ainda, porque no século XXI tem elevadores, né? Uma reencarnação que ele teve no século XIX, ele tinha medo de lugar fechado, mas não era tão frequente assim, ter que enfrentar esse medo. Então, conseguiu levar na boa, mas a coisa aflorou mesmo no século XXI, em função do próprio aprimoramento tecnológico. E ele conseguiu resolver depois de poucas sessões, né, atacando a fobia. Então, a psicologia transpessoal é muito boa, como regra geral, para combater fobias. Né? É o método que mais dá certo, digamos assim, no curto espaço de tempo. Não estou dizendo que outros métodos também não possam dar o mesmo efeito terapêutico, mas o efeito mais rápido, geralmente, é através da TVP. E assim por diante, gente. Né? Nós temos várias provas indiretas, né, da reencarnação, como, por exemplo, né, comunicação mediúnica. Então, às vezes, vem um médium de alto poder moral, né, e alto preparo, e diz alguma coisa para ti em confidencial. Por exemplo, não, isso eu não sei, estou dizendo em tese. Né? Então, o Divaldo Pereira Franco, né, numa conversa com alguém, fala, vou dizer uma coisa muito reservada. Isso que tu está enfrentando agora é por causa disso, disso, disso. Eu recebi essa informação quando eu estava em transe ali, né? Veio a psicografia, né? Então, dá uma explicação. É claro que a gente não deve aceitar qualquer tipo de explicação vindo de qualquer um, mas quando é um Divaldo, né, quando é um médium, né, acima de qualquer suspeita, a informação mediúnica pode corroborar uma intuição que a gente tem e pode nos ajudar a explicar um momento de dificuldade atual. Outra questão, virtuosos e gênios. Como é que o Mozart, com 3, 4 anos, já compunha peças polifônicas maravilhosas? Como é que tem criança que com 9 anos já está na universidade? Como é que tem gente com conhecimento de 10, 12 línguas? Tá? Por algum motivo, não se apagou todas as memórias. E não é preciso recuperar todo aquele conhecimento na vida atual. Já está oferecido aquele conhecimento para que, por algum motivo, o espírito possa progredir a partir daí. Tá? Porque o Platão dizia que todo conhecimento inato, muitas vezes, é uma reminiscência. Teoria das reminiscências de Platão. Botem depois aí no Google para vocês verem como essa ideia é antiga. Platão em 400 a.C. Tá? Então, gente, já encaminhando para a nossa finalização aqui, que já passamos de 50 minutos, né? Teríamos muito a dizer sobre reencarnação ainda,
Mas o mais importante é saber, né, que a reencarnação ela é uma maneira de instrumentalizar a justiça divina, é uma oportunidade de aprendizado, ela jamais deve ser considerada algo punitivo, ela é, na verdade, a maneira como a gente consegue avançar intelectualmente e moralmente no âmbito atual, e nós poderíamos comparar o nosso aparato, né, com um computador. Né? Então, o que nós temos em última análise? Né? O hardware, que seria o corpo físico, né? O veículo que nos propicia essa experiência, o software, né? Que é o conjunto de informações presentes na nossa espiritualidade maior, nossa individualidade, né? E que anima tudo isso. Não existe vida sem ter um espírito animando o nosso corpo. E a energia elétrica seria a força vital, né? Então tem que plugar na parede, né? Ali na tomada, e aí o nosso corpo se enche de fluido vital para que o organismo possa efetuar aquilo que precisa efetuar sob o comando do espírito. Lembrem-se, né? Quem pensa em última análise é o espírito. Tá? Não se diz assim, o meu espírito. Não, não, é eu. Né? Então, eu, né, que estou momentaneamente vestindo esse aparato físico aqui, né, tive várias encarnações, em várias circunstâncias geográficas, étnicas, de gênero, culturais distintas, que propiciaram, né, que eu tivesse hoje, né, esse mindset, para usar um termo bem século XXI. Né? Então, esse mindset que eu tenho hoje é o resultado de todas essas experiências e mais o que eu aprendi nas interseções, ou seja, nos intervalos entre encarnações, onde provavelmente eu estive, né, em colônias espirituais semelhantes ao nosso lar, e lá continuei, digamos assim, estudando, me preparando para errar menos em cada experiência. E aí nós temos o planejamento reencarnatório, que começa logo depois da nossa desencarnação, né, e que vai até a próxima encarnação, para que a gente venha mais solidários, venha mais abertos para o novo e mais propensos a ajudar aos outros e a nós próprios a evoluir. Então, seria isso, doutor Roberto, doutor Renan. Muito mais poderíamos falar sobre o tema, tá? E fico à disposição para as perguntas e para qualquer comentário adicional aí que vocês queiram fazer. Pois é, amigo Marcel, agradecendo a sua presença aqui mais uma vez. Eu passo a palavra para o nosso diretor, Roberto. Ele vai trazer umas perguntas que o pessoal fez no chat. Uma palavra, Ótimo. Roberto. Estamos aí, vamos lá. Olá, muito bom dia a todas e todos. De início, Marcel agradecendo todo o carinho, atenção aqui à Arte Pernambuco e parabenizando a excepcional apresentação de hoje. Né? Deliciosa apresentação, né? Aprendemos muito, né? Ainda que um tempo muito limitado, né? Mas faz parte aí da nossa dinâmica. Né? Mas, olha, só as indicações de leitura, né? E, senhores todos, né? Tem o link do livro aqui, na Matrioshka Editora, do Marcel, é excepcional. Tive a oportunidade de já lê-lo, tá? Faço uma recomendação intensa. Tá? Acho que todos merecem ler, que se interessam pelo assunto. Né? É um aprofundamento maior, mas que merece uma atenta análise, uma atenta leitura. Marcel, muito obrigado. E aqui, foi um prazer. As nossas reações dos nossos participantes, nós temos aí vários colegas agradecendo, já colocando, e um colega Stanley, né, faz essa pergunta, né, e complementando exatamente a ideia do Stanley, né, ele já complementa, né, com que a riqueza pressuposta não se adstringe ao cúmulo material, né, e indaga, né, após, claro, evidentemente agradecer, né, as reflexões, né, indaga o Stanley, Marcel, exatamente essa dúvida, né, e pede esse comentário. A ação e reação do efeito, né? E a dificuldade do rico adentrar ao reino dos céus. Poderias comentar, por favor? Claro. Por falar em rico, vamos falar primeiro em desconto também, né? Eu consegui, junto à editora Matrioshka, né, um bônus. Vocês coloquem ali a GEP 30, né? Eu passei para o Roberto o link, e aí vai ter um desconto de 30% para os membros aqui da Associação Jurídica Espírita do Pernambuco, né? A GEP 30.
tá? Mandei ali pelo WhatsApp. Então tem um lugar, você tem um link de desconto, vocês botam sim, e botam a JEP 30 ali, e já vem o desconto de 30%, porque o valor fica menos salgado aí para quem é interessado no livro. Então, né, Stanley, essa questão, tá, é muito interessante. E, na verdade, se tem aquela leitura de que é mais fácil, como é que é? Um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma má tradução. Né? Não, a questão bíblica mesmo, né? Levando em conta o aramaico original, não tem, digamos assim, uma acepção dessa jaez. Né? E não se pode dizer que o rico vai ter mais dificuldade de adentrar o reino do céu do que o pobre. Não, de forma alguma. Por quê? Porque tudo são provas. Né? Então, quando a gente vai olhar ali, né, a lei da liberdade, nós vamos verificar que, né, existe provas da pobreza e provas da riqueza. É claro que nós, quando somos levados a cada experiência reencarnatória, estamos muito mais vezes inseridos, né, num contexto de pobreza do que de riqueza, porque sempre foi assim na nossa sociedade, infelizmente. Né? Sempre existiu muito mais pobres do que ricos, em qualquer sociedade, qualquer tempo. E ainda é assim, né? Infelizmente. Mas a prova da riqueza, às vezes, é mais difícil que a prova da pobreza, porque a riqueza ela nos coloca algum tipo de oportunidade de alta satisfação dos apetites sensoriais. Então se dizia, né, uma frase que eu gosto muito, que o dinheiro é uma espécie de um sexto sentido que permite que a gente aproveite melhor os outros 5. E efetivamente, né, quando se tem muito dinheiro, se pode beber vinhos maravilhosos, né, se pode usar as mais finas sedas, se pode usar perfumes caríssimos. Então, todos os sentidos são exacerbados, digamos assim, com o acesso fácil aos bens materiais, né? A uma riqueza de berço, muitas vezes. Mas isso não quer dizer que o rico tenha mais dificuldade de entrar no reino do céu. Para começar, porque assim como ele foi rico, ou está sendo rico nessa encarnação, pode ser que a essa encarnação se suceda uma onde a prova da pobreza seja tônica. Bom, agora eu tive a experiência de viver, né, feito um nababo, né, feito um sheik árabe, feito um príncipe do Egito, e agora eu quero viver, né, gostaria de viver, feito um operário, né, na África Setentrional. E aí tu vem, né, com uma dificuldade permanente de recursos materiais para a tua mantença. Tá? Então, há, digamos assim, diversos papéis que a gente vai exercendo ao longo da vida. E, naturalmente, ninguém é rico em todas as suas experiências. Então, o que vai ser mensurado é aquilo que foi feito em termos de missão, em termos de prova, em termos de expiação, com todo aquele dinheiro. E depois vai ser levado essa experiência juntamente com o rol de experiências daquela individualidade, que vai mesclar, digamos assim, com outras e vai implicar num conhecimento. Vai ser um processo pedagógico como qualquer outro. E isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, a riqueza ela tem um papel muito importante. Porque quem gosta de economia sabe que P igual a I, né? Poupança igual a investimento. Então é necessário que haja pessoas que tenham, digamos assim, um patrimônio além da sua necessidade de consumo, para que haja o reinvestimento no ciclo positivo, empreendedorismo, né? Ajuda através da atividade econômica para que mais pessoas tenham renda, tenham emprego, etc, etc. Então, a riqueza tem um papel preponderante. Mas, é claro, ela não pode ser uma riqueza gananciosa. Ela não pode ser uma riqueza voltada para si mesmo, uma riqueza ostentatória. Isso não. Isso vai certamente implicar em algum tipo de repercussão kármica negativa. Agora, quando a riqueza serve como alavanca para o progresso da família, do indivíduo e do grupo que vai se beneficiar para fazer aquele empreendimento ir adiante, um empreendimento ético, um empreendimento correto, um empreendimento que não seja ilícito, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Tá? O que seria do Brasil
se não fosse empreendedorismo. Precisamos ter isso também, mas voltado com bons liames éticos. E isso é mais importante. E o que nós temos muitas vezes, né, a imprensa é bem claro ao mostrar, é gente fazendo mau uso, digamos assim, da sua riqueza. Assim como gente que, estando na pobreza, utiliza isso como desculpa para enveredar pelo crime. Ah, não, nasci muito pobre e tudo, então comecei a assaltar. Né? Então, não é. Né? Nem a pobreza é justificativa para enveredar por um caminho ilícito, nem a riqueza é motivo para que eu queira satisfazer todos os meus apetites sem levar em conta as necessidades da coletividade onde eu estou inserido. Então, é preciso ter essa mentalidade. Seria mais ou menos isso, Stalin, para falar assim, bem rápido, né? Mas é claro, a gente poderia aprofundar muito esse estudo. A Giovana gostou. Que bom, Giovana, que tu gostou. Muito obrigado, Ana. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Excelente, né? Eu agradeço a audiência. Muito obrigado, Júlia. Pena que a gente pode fazer, né, doutor Roberto, uma reencarnação fase 2. Aí por setembro, aí, se quiseres, eu fico à disposição para outro domingo a gente poder desenvolver os outros aspectos aí do tema. Não, De nada, perfeito. Simone. Foi um prazer. O convite já feito, né? E já Certo. agendado. Já ótimo. Depois a gente convida. Né? A gente fala. Né? Excelente. Então, passa a palavra então, para o nosso presidente, né, o Renan. Claro. Acho que a gente faz. Mas, Marcelo, de coração, muito obrigado novamente. Foi um prazer. Fico à Foi uma disposição de vocês. prazer enorme. Muito obrigado. Certo. Pois é, gratidão, Marcel. Excelente palestra, amigo. Foi realmente uma manhã, está sendo, né? Uma manhã maravilhosa, né? Espetacular em todos os sentidos. Nós agradecemos, né, da AGE Pernambuco pela sua participação e já fica aqui registrado o convite para o próximo encontro, né, da parte 2, né, desse tema, sobre a reencarnação como instrumento, né, da lei divina, né, ou como garantia da lei divina. Né? Tá exatamente. Aí eu vou ver aqui o que eu consegui falar nessa 1 hora e aí eu trago outros pontos. Né? Tem outros pontos bem interessantes aí para a gente debater. Perfeito, amigo. E aí fica aqui a lembrança do nosso cupom de desconto, né, especial, né, para os que estão aqui participando conosco, né, AGPE 30, né, para ter o desconto do livro do professor Marcel Cito, tá bom, pessoal? Então, dada essa excelente manhã, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né, a Deus e vamos lá. Aos mentores, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade dessa manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Querido Mestre Jesus, caríssimos espíritos mentores, amigos, né, que nos assistem, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos com o nosso irmão Marcel Cito, uma oportunidade de aprendizado ainda maior e que essas bênçãos aqui derramadas possam ser espalhadas ao redor do planeta Terra, principalmente nas regiões de maiores conflitos armados que infelizmente ainda paira nessa atual quadra de provas e expiações. Que a tua paz, tua luz permaneça conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja.